faz-nos falta saber o que nós fazemos agora, individualmente e coletivamente, é a história do futuro. Que amanhã vão estudar e vão ver. Vão estudar. E como nós hoje perguntamos, agora para ser uma coisa, Sim. mas como nós hoje perguntamos em relação a outras épocas históricas, algumas até bem perto de nós, como é que foi possível os nossos avós ou os nossos bisavós fazerem, não se esqueçam que um dia também vão perguntar de nós como é que foi possível. Foi possível aquilo. Veio há 5 anos a propósito do seu livro Vamos Todos Morrer, biografias breves de gente que já lá está, e há 4 anos voltou com uma edição de luxo das suas melhores tiras. O lixo na minha cabeça, são quase 1000 tiras que percorrem uma década das suas personagens e observações mordazes, cómicas, numa seleção altamente criteriosa dos melhores e piores bonecos que o homem que não sabe desenhar, mas por acaso até se safa, a mandar umas bocas. Hoje vamos fazer aquilo que a escola nunca conseguiu, tornar os reis de Portugal realmente interessantes e, suspeito, um bocadinho mais escandalosos do que nos contaram. O meu convidado, Hugo van der Ding, pegou em séculos de história e mostrou-nos que, no fundo, isto não é só uma monarquia, é quase uma novela cheia de traições, obsessões, azares e personagens improváveis. O van der Ding lança então Uma Família Surreal. A biografia de todos os reis e rainhas de Portugal é o seu 7º livro e é o seu 3º livro dedicado à história. Não sei se este livro diz mais sobre os reis ou se diz sobre a sua forma muito, muito própria de observar a realidade e olhar para a monarquia. Tu não és monárquico, pois não? Olá, João Paulo, como é E obrigado por ter estás? Aceitado o meu convite. Obrigado por me ter convidado, É a João terceira Paulo. vez, já tens direito a uma boneca. Olha, o que é que tu não és monárquico? Não, olha, não sei muito bem. Tens coisas que tu gostas e outras que não, é isso? Sim, quando é uma escolha de uma comunidade, parece-me tudo impecável. Seja tranquilo, muito... sim. Sim, é verdade. No norte da Europa, por exemplo, as pessoas vivem Onde tu muito viveste uns anos Vivi. na Holanda e também na Inglaterra, não sei o quê. E claro, adotei Era também a Rainha sua... Beatriz do a Rainha tempo. Beatriz, agora, Sim. agora já lá está, Pois fora é. do... Já lá Já está, se reformou, exatamente. não morreu ainda. Pois é. E as pessoas vivem muito Ficou no pacificamente fim. com isso e não acham que vivam num regime menos democrático por ser uma monarquia constitucional, obviamente. Tal e qual. As monarquias, toda a gente no mundo acha que tem mais graça, não é? Sim. É mais divertido. É tirando mais glamour, as festas, as Claro. coisas, as coroas. Tal e qual. Tirando, de facto, a professora Maria Cavaco Silva, que, como eu sabe, eu tive uma página em sua homenagem. Cavaco à presidenta. Tal e qual. Geralmente as rainhas têm assim, mais glamour e tudo mais. Agora fala-se outra vez dos vestidos também, das primeiras damas. Quando há. Nós não Agora também conseguimos já há perder. primeiros damos e há não sei o quê. Tal e qual. Pronto, que Mas sim, curioso. sou bem. Acho que desde que as São pessoas estejam felizes, sejam Exatamente, republicanas. exatamente. Para lá que a gente dorme melhor, sejam como dizia o outro. monárquicas. Exatamente. Olha, tu este ano vais mudar de década. Isso Vou- assusta-te? Vou. Vais Não, fazer 50 anos, é vou fazer extraordinário. 50 anos, é verdade. É estranho, é um bocadinho estranho. Acho que acontece a toda a gente quando chegamos a estas idades. Eu acho que saltei. Saltaste. Os 50, logo para 70 logo. Estou contente. Não, mas claro. Olho para trás e estou contente. Mas Claro que sim. há um fenómeno engraçado que é quando eu me lembro do que achava que era ter 50 anos quando tinha Exatamente. 20, era uma coisa. É extraordinário. Eu Era um achava que estava velhinho. numa. Sim, Exato. eu trazia aqui um É tão andarilho. engraçado. Tenho ali um andarilho lá fora. Exatamente. E afinal fralda, programa patrocinado pelo Lindor. Olha, isso eu lembro, é uma coisa muito curiosa que estás a dizer. Eu já tive essa sensação, e sou mais antigo que tu, mas é giro estás a dizer isso também, porque eu lembrava mesmo do meu tempo, uma senhora com uma sexagenária, era uma velhinha de preto com um lenço. Sim, beijava-se a E mão. Exatamente, e com rugas na cara, aqueles homens que não punham o chapéu atarrachavam. Tal e qual. Era extraordinário. E hoje a pessoa vê que realmente a esperança de vida aumentou e as pessoas vivem uma vida mais É isso, dinâmica. não é só mais a nossa ativa. percepção, porque se nós olharmos para os nossos pais, eles também têm agora a idade que tinham os nossos avós quando nós éramos miúdos e Exatamente. parecem pessoas muito mais ativas e novas. Exatamente, e tudo mais. exatamente. Os que são. É muito curioso. É. Não vou contar que tu incendiaste o teu quarto 3 vezes e que cantavas como a Laura Diogo, imitavas toda a gente. O teu dia-a-dia continua a ser muito cheio. Lês muito, escreves muito, já não tens as madrugadas que acordavas às 5, já não? Já não. Sim, olha, continua a ser muito, muito, muito cheio. Agora, são cheios de coisas também mais introspectivas e interiores. Ler, Ok. ter mais tempo ainda para ler, Isso é bom. mais do que eu já lia. Sim. Porque resolvi fazer, não sei se é um ponto final, mas pelo menos uma pausa naquele projeto que me ocupou 6 anos da minha vida, que foi o Vamos Todos Morrer. Vamos morrer, exatamente. Sim. Há aqui 2 livros e já. Sim, Um amei apanhado. fazer. Sim, amei fazer. E este livro é também quase um 6 filho anos. desse programa. No 6 anos. total, sabes quantas pessoas fizeste? Mais ou menos. 1000. No programa Sim, hoje, no programa, no ou programa. na vida. Quando as pessoas fiz na vida.
Não, no Também programa sei. total. Quantas No pessoas programa, mataste? sei mais no programa do que na vida, Exatamente. provavelmente. Sim. São 1260 e tal emissões. São. Olha o número das minhas entrevistas aqui, Sim. 1200 e tal também. É muito Engraçado. impressionante quando olhamos para essas coisas. 1200 e tal. Dos quais estão o quê? 200 nos livros? É verdade. Tenho um manancial Mas e continuo a mas vais colecionar. publicando, não vais? Quer dizer, tens hipótese de ir publicando? Se te apetecer? Sim, tenho, mas encontrei esta forma. A família Surreal, até Sim. posso dizer como nasceu. Eu tinha a ideia, desde o início do programa, ou desde que foi crescendo o Vamos Todos Morrer, de ir fazendo os reis de Portugal cada vez que calhava o seu Sim, dia. salve seja. Tal e qual. Sim. Cada vez que calhava E o seu pronto, dia. já tinhas algumas biografias reunidas já Tal e e qual. tiveste de Fazia todo o complementar com outras. sentido, agora, em vez de fazer os livros mais generalistas, irmos especializando em Exatamente. Uma alguma área, tal e qual. Então, sentei-me em agosto, era agosto ou julho, O já não verão lembro, do ano passado? do ano passado, Sim. para fazer este livro. Eu olhei para aquilo e pensei, então agora vou reunir as coisas que já fiz, vou pôr tudo junto. Mas tinhas que pesquisar muitas mais, havia muitas que não tinhas. Não é? Havia, sim, sobretudo rainhas, consortes. Sim, Mas tens os tudo reis, aqui, tudo, são 70 pessoas. toda a gente. Toda a gente. Consorte, falas dos filhos, falas Toda a dos gente. próprios reis. É Tal e assim. qual. E então eu pensei, não quero fazer nada disto, não quero juntar só estas crónicas e fazer. Então fiz Recomeçaste? tudo de raiz, sim. Ok. O que já tinha, Sim, o que já aproveitaste o sabia já lá material, estava. claro, Não é? claro, pesquisado, já Mas estava não- pesquisado. Mas está tudo diferente. E Ok. fiz o meu catch para este livro foi pensar. Estas pessoas são todas da mesma família, da primeira à última. E são Todas. extraordinário. Não há uma, É uma saga há quebra. familiar, É portanto. uma saga familiar. Desde o Dom Afonso Henriques até ao Manuel II. Toda a gente. Ou seja, eles não são sempre filhos do rei anterior, até porque há pelo menos Exatamente. 3 casos de irmãos que São irmãos, sucedem, exatamente. Mas são todos descendentes do Dom Afonso Henriques. E mais, eu acho, não quero mentir, a partir da terceira rainha, também as rainhas são descendentes do Dom que Afonso giro. Henriques. Isto é a mesma Porque família. tu foste fazer naquele cálculo genial, também tem a ver contigo. Foste fazer naquele cálculo para trás. Eu tenho 2 pais, portanto 4 avós, 8 por aí fora. Claro. E chega aos milhões de pessoas que, na altura do Afonso Henriques, nem 1 milhão éramos menos. Tal e qual. E, O que portanto, vais implica... vendo que toda a gente está ligada de qualquer maneira. Toda a gente está ligada. Isto implica que... Até as coroas europeias também. Toda a gente. Nós Nós descendemos... fizemos imensas coisas com Espanha, com Luxemburgo, com... Sim, imensos nós casamentos. descendemos todos do Dom Afonso Franceses. Henriques, do Dom Afonso Henriques, do Carlos Magno, que é o pai da Europa. É matemático. É engraçado. É matemática Sim. essa... Claro, depois chegar lá, digamos assim, com a documentação é quem se Exatamente, dedica a estudar Sim, a sua sim. própria genealogia, E obviamente. só os santos dos últimos dias, os Mormons, é que conseguiriam chegar verdade. aos registros todos paroquiais e vão fotocopiar tudo. E... Devemos muito. É incrível. Nós devemos Exatamente, muito exatamente. porque eles Esse digitalizaram todos os exatamente, centros é extraordinário. paroquiais. Com uma ideia um bocadinho curiosa, eu acho sempre Por causa fascinante. de quê? De descobrir que chegamos do Adão. Não, Qual é a ideia porque deles? Não sei. eles fazem batismos retroativos. E, portanto, ok. as pessoas que fazem aquela recolha estão a rebatizar na sua fé os seus antepassados. Não sabia. Isto eu Tem acho um fascinante significado, sempre então, saber meio isto místico tudo. também. É giro, é curioso. É giro. Olha, Mesmo esta que seja questão por do... maus motivos. Exato. Eugenia. Com respeito para todos os Olha, mormons. e mesmo esta coisa, por exemplo, que também se diz do Afonso Henriques ser descendente do Maomé. Isto é verdade? Sim, ou seja, há muitas genealogias, elas são muito recuadas, porque o Maomé viveu no século VII, Sétimo, exato. mas há muitas genealogias sérias que apontam para isso. Há uma filha do profeta Maomé. A Fátima? A será? Fátima, sim. Ok, pronto. E eles vão casando. Havia, sabes, Sim. com acordos de paz, tal como nós fizemos os casamentos entre Portugal e Espanha, isso também aconteceu Sim. entre mouros e reis cristãos. E, Ok. portanto, esse sangue do profeta entra Misturava-se e tal e qual, assim nas em nas acordos sardinhas. Ok, de paz muito bem. entre os primeiros reis Tu cristãos. finalmente, o mês passado, tiveste férias. Finalmente. Não, os mistérios foi escrever o livro. Não, mas em fevereiro ias para a China. Fevereiro tinha. Mas foste? Acabei por não ir para a China. Então. Vou-te contar uma coisa. Fiz uma viagem de carro, sem destino. Que giro. Foi mesmo ótimo, porque eu pensei, para a China tenho que tratar do visto. Agora o visto acho que não precisamos, mas tenho que tratar dos hotéis, tenho que decidir quando é que vou e quando é que venho para comprar os bilhetes de avião. Tenho que decidir que se vou viajar lá dentro, comprar. Eu disse, Pois. já estou tão farto de decidir coisas Não durante seja o bonito, ano. porque é muito bonito. Eu gostava muito lá isso, só conheço o Tibete, não, a China não. Mas é Senti, ocupado, não estou. Quero descansar mesmo. Então Sim. as minhas férias foi, peguei no carro, liguei o carro e depois vou ver onde é que isto vai parar. E foste por aí fora, Europa fora? Olha, foi sim, estive no sul de França, que já não ia há um tempo. Quando vivia na Holanda, passava muitas férias lá e estava com muitas saudades. Côte d'Azur, não sei o quê. Côte d'Azur, passei uma semana em Arles, que aconselho muito. Van Gogh. Van Gogh, tal e Onde qual. Onde ele teve. cortou a orelha e onde ele Pois pintou foi. os seus quadros mais famosos. Uma As cidade pontes e aquelas coisas. E os linda, carros. com museus de fotografia, é a sede da Act Sud, que é uma belíssima editora francesa, portanto tem cinema alternativo, tem
uma cidade boa. muito pequenina, Que giro. portanto com poucos franceses, que é sempre uma vantagem na cidade. E fui até Génova, foi o mais longe que fui, depois disse, agora tenho que voltar para trás. Mas foi uma viagem incrível. Tem Itália, 20 milhas, não sei o quê. Pronto, Tá, Mónaco, coisa. Mónaco. Fui ao McDonald's do Mónaco, é o restaurante que eu agora consigo É extraordinário, porque eu lembro de lá. estar de férias nessa zona com a minha mulher e ter a gente, tomávamos pequeno almoço em França, almoçávamos no Mónaco e íamos comer a sobremesa ali em Ventimiglia, portanto em Itália. Era giríssimo, gelados em Itália. É uma zona muito bonita que junta esses países todos ali pertinho, que é muito engraçado, muito curioso. É lindo, sim. Então descansaste? Descansei. Deu para descansar, Descansar lavar a vista também. foi, bem para já, consegui escapar das tempestades, porque estava quase verão no sul de França, boa. enquanto vocês aqui estavam, coitadinhos, Sim, a voar tremendo. pelo ar Exato. e ficassem os vossos telhados, eu tenho incluído Os vossos, sim, eu nos como é que se diz, nos prejudicados da tempestade. E sobretudo, o meu descansar para mim é tirar da cabeça tudo aquilo que estive a fazer para deixar entrar tudo aquilo que vou fazer a seguir. Tirar estas ideias todas, desligar o radar do que tenho estado a fazer e ligar o radar para outra direção. Tal o teu romance, por exemplo. Olha, o meu romance, ainda agora recebeu uma mensagem do meu editor. É o Camacho? É o Camacho, Sim. Francisco Camacho, disse assim, Grande homem. então agora o tabu, o romance, que estão há 10 Tema anos. tabu. Eu sei. Mas eu acho... Não tem pressa. Tu vais fazendo tanta coisa pelo meio. Se tu tivesse parado e quieto sem fazer nada, eu percebo. Agora, o Titus Andrónicos, o Teatro Shakespeare, mais violento, a coisa, os livros... E começo a achar, estou com muita vontade de fazer uma coisa parecida com a família Surreal, dedicada aos incríveis 16 anos, tão pouco falados cá, entre nós, da Primeira República. Ok. Mais do que os Mas primeiros... mais do que os presidentes e as primeiras damas? Porque tem uma manancial de gente. Ou seja, os primeiros é giros. As primeiras damas, a maior parte das pessoas nem sabe muito bem os nomes delas. Mas mais do que tens aquelas... casos maravilhosos. O Francisco Costa Gomes, com a Estela. A Estela que conheceu num quadro do Medina, do amigo Medina, que quer conhecer esta mulher. E era linda, de facto. É. E ele apresentou a menina do modelo do quadro, que estava noiva de Viana, e casou com ela, e foi felicíssimo. É extraordinário. Agora, começa a dizer com o Sidónio Pais, muito sedutor. Mas para além disso, ou seja, para além destas crises, e o Bernardino Ribeiro, novelas eróticas, foi escrever novelas eróticas para a Argélia. O Teixeira Gomes é extraordinário, renunciou. É verdade, e lá morreu. Sim, todo Salazar, que foi 2 vezes presidente. Tens muita gente interessante. Tens, e sobretudo tens à volta disso as primeiras feministas, a primeira, toda a Adelaide Cabete, a Carolina Beatriz Anjo, que eu adoro, a Castro Osório. O Almada começa nessa altura a escrever os seus manifestos. A Preta Fernanda, que era uma figura incrível, que ainda vem do século XIX, mas que era uma figura que tinha camarote no São Carlos, era uma mulher que nasceu filha de escravizados, que vem para Portugal e se torna numa figuraça, não é? Uma cafetina, como diriam no Brasil, mas que uma figura giro o nome, cafetina, que vem do café e tal. É giro. Então, mas isso encaixa o quê? Qual seria? Não seriam os presidentes e as primeiras. Ou seja, a linha espinha dorsal, usar os presidentes e usar aqueles 8 mandatos presidenciais. Aquela Primeira República foi terrível. Tudo, a Noite Sangrenta e os jesuítas a medirem-lhes as cabeças e fazer aquela, como eles faziam, estudo dos criminosos. Frenologia. Frenologia, é isso mesmo, obrigado. Tem coisas tão incríveis, extraordinário. Mais o despontar do cinema, tantas coisas diferentes no Norte, teatro, no Porto, começaram a fazer o Paz dos Reis. Estou cheio de vontade de contar estas histórias todas que são tão pouco conhecidas e juntá-las em 16 anos é quase o desafio contrário de ter feito esse livro, que são 750. Exato, quase 8 séculos. Pois é, exatamente. Mas eu por acaso tinha essa pergunta para o fim. Vêm os presidentes, claro que deve vir, não é? O Carmona, que foi eleito, era o único candidato. Há assim coisas muito curiosas que podes contar sobre estas famílias que nunca mais acabam. Mas também é giro. Mas de facto isto deu-te um trabalho tremendo, não deu isto? Porque tiveste que ir buscar muita gente que ainda não tinhas. Deu, sim. Eu acho é engraçado, porque eu vejo sempre essas coisas como cumulativas. Isso são tudo o que está aí, é o que eu fui aprendendo com a minha imorredora curiosidade desde miúdo. E depois ir procurar. Vivo num mundo. Você gostaste muito de história, não sei. Adoro. E gosto tanto de viver numa altura em que cada vez a diversidade de estudantes de história é maior e logo os temas a que se debruçam são maiores, a diversidade dos temas também é maior. Entra na academia uma quantidade de trabalhos muito variados. Vão pensando em coisas que nunca ninguém tinha pensado. Estás a tirar mesmo o curso?
Estou, mas é quase ao mesmo tempo que estou a escrever um romance. Porque eu não tenho tempo. Eu li não sei onde estavas a licenciar-te, Tô. mas quer dizer que vais às aulas de vez em quando e fazes testes e apresentas trabalhos? Ou... De vez em quando, sim, mas depois passo uma altura que cancelo. Na Nova, que está a ser uma experiência muito... na Faculdade de Ciências Sociais Humanas, sim, na Avenida Berna. Na Avenida Berna, tal e qual. Está a ser muito interessante. Faculdade, um grande curso. E muito, acho muito curioso. É mesmo, e cheio de gente. Cada vez que eu tenho ficamos às vezes assim, estou desencantado com o mundo e com a vida, e as pessoas só querem ver reels e só querem coisas que se passem depressa e ninguém quer ler, e os miúdos são ignorantes. Depois nós temos contacto com a realidade, com outra realidade, que é as pessoas que veem reels também gostam às vezes de ler livros. Exatamente. Ou seja, não podemos ser tão negativos. Engavetar tudo em coisas tão tristes e tão... E na faculdade, estar com miúdos que têm agora 19 anos, portanto podiam ser meus filhos, é verdade. Tipo, acho que nunca tinha pensado nisto. E portanto, meus netos. Mas diz. Exageras. Mas eles. Há tanta gente tão interessada, há tantos miúdos com projetos incríveis e que fazem coisas tão. Exposições e que são. Abrem coisas. São criativos e são interessados. Gente, não é? Claro. Agora, serão sempre uma minoria, como em todos os períodos históricos, as pessoas interessadas e interessantes são sempre uma minoria. Exatamente. E é giro tu dizeres isso também, porque é uma pergunta final para esta conversa também, esta questão de nós um dia também vamos ser história. O que é que as pessoas vão escrever de nós? Claro. Será que isto é uma página boa da história? É uma página má? É assim? Olha, já atravessámos fases, não é? Já atravessámos fases. Eu, em relação à atualidade, tento sempre pensar: isto é a história que está a acontecer, para não termos aquela... para conseguirmos sair da cama, quase, não é? Sim. Porque às vezes é tão overwhelming e tão triste as coisas à volta. Sem sair, claro. E pensar, isto é a história dos impérios, isto é a história das conquistas de uns pelos outros, mas... Nós, como vivemos esta nossa realidade, também temos que não cruzar os braços a achar isto é história e tentar fazer alguma coisa. Mas faz-nos falta saber o que nós fazemos agora, individualmente e coletivamente, é a história do futuro. Que amanhã vão estudar e vão ver. Vão estudar. E como nós hoje perguntamos, agora para ser uma coisa, mas como nós hoje perguntamos em relação a outras épocas históricas, algumas até bem perto de nós, como é que foi possível os nossos avós ou os nossos bisavós fazerem, não se esqueçam que um dia também vão perguntar de nós como é que foi possível aquilo. Portanto, a história para ti já não é só a referência da avó. Oh menino, esta é a pior torrada que eu comi na minha vida. E tu pensavas, isto é um facto histórico, eu tenho que tomar nota disto. A minha avó, em 300 anos que ela tem. Mas fico até hoje fascinado com essas pequenas efemérides e momentos altos da vida das pessoas. É extraordinário. Eu tenho aqui por acaso este Vamos Todos Morrer Outra Vez, que foi a segunda edição, já saiu há 3 anos, em 2023. Não é um livro de história, como tu dizes, é um livro de histórias, ainda com ilustrações tuas. Este depois da Família Surreal já não tem, foi opcional, onde tem já 100 biografias breves, mas começa na Cleópatra e acaba na Isabel II. Que é muito curioso, tu vais encontrar a Santa Senhorinha, há aqui coisas que não fazia ideia de quem era, a Viviane Maier, grande fotógrafa extraordinária, Torquemada, a chimpanzé Washoe, o Matteo Ricci, que eu adoro, este missionário jesuíta na China, o Bolhão Pato, que inventou as amêijoas, o Levi Strauss, a receita. O Levi Strauss, que inventou as calças. Não, o Rasputin, o Nobel, o Sacadura Cabral, muito obrigado. O Richard Burton, que traduziu as Mil e Uma Noites. Tu foste buscar aqui gente o da guerra com a fotografia, o Joseph Guillotin, não sei o que é que está a inventar. Por acaso há aí uma grande confusão. Imagina que ele era contra a pena de morte, era absolutamente contra a pena de morte. O Guillotin. E o que ele fez foi ir no Parlamento, isto é depois da Revolução Francesa, ele faz, é o proponente, é quase como a Lei Cristas, não é? Ele é o proponente de, se insistem na pena de morte, e eu sou contra a pena de morte, ou menos arranjem uma maneira humana e expedita de o fazer. E quem inventa... ficou conhecido aquilo como Guillotin, que ele ia morrer de desgosto se soubesse. Aliás, não só ia... Eu lembro-me agora que está escrito no livro, a família mudou de apelido. De facto, é um apelido que não apetece muito ter, não é? Mas não foi inventada por ele. O sistema é que depois batizaram-no com o nome dele. Sim, já vai ter sido o inventor mesmo. Exatamente. É quase o contrário de ter inventado. Exatamente. O Vatel, também falas do cozinheiro do Rei Sol, que se matou, o Aos dos Reis. Bem, é um livro que é o cúmulo da ética profissional. Exatamente. O cozinheiro, porque o peixe atrasou, a coisa atrasou, matou-se. Ficaram todos à espera ainda mais horas. Foi pior a amêndoa que a cineta.
amigos. Invento que sorvete. O instala farto de tocar na campainha para chamar da cozinha. Onde é que E ninguém vinha. Exato. Portanto, assim, eu gostei do comentário da Ana Marco, que está no livro. Passa a vida a pensar na marca que quer deixar neste mundo. Mas o vamos todos morrer tomou esta demanda menos ansiogénica. Todos os dias aprendo que, por mais que me esforce, vou ser só recordada pela badalhoca que foi. Pronto. Está ótimo. Fácil dela. Muito bem. Portanto, tem mais 100 das 1000 e tal histórias. Já me disseste 1250. O que é que tu disseste, não é? É, sim, 1260 e tal, por aí. 1200. Sabes, olha, agora falaste do Matteo Ricci e eu lembrei-me de uma coisa, que é... Um grande missionário, por acaso. Incrível, China, incrível. E... como estas histórias, e por isso é que eu tenho muitas saudades de fazer o Vamos Todos Morrer, só nessa parte da investigação e de aprender coisas, porque tu começas pelas figuras mais conhecidas e vais descobrindo camadas e camadas e camadas. A propósito do Matteo Ricci, eu descobri um tipo português que não é muito conhecido, aliás, nunca estudei na escola sequer. Eu estava a ler umas coisas sobre o Matteo Ricci em inglês e lá num livro de história sobre o Matteo Ricci dizia que há um português, um frade português, que vai refazer a pé a viagem do Marco Polo, um tipo chamado Bento de Góis, de quem eu nunca ouvi falar, de quem a maior parte das pessoas nunca ouviu falar. Sim. Fui investigar e depois já fiz um episódio sobre ele. Okay. Há de facto um tipo que sai de Vila Franca do Campo e vai a pé à China. É Açores? É Açores, sim, é um frade, muda-se para Goa e eles sempre queriam saber se o Cataio de que falava o Marco Polo era de facto a China. E quando finalmente chegam por mar à China, como foi o caso do Matteo Ricci, eles pensam, bem, se vier alguém à volta a pé, nós conseguimos confirmar que é Cataio. E há este frade que é escolhido, um tipo que leva 6 anos a fazer a pé de Goa a Pequim, que é uma coisa extraordinária, não é? Sim. Mascarado de Arménio, porque ele vai a viagem dele é pelo deserto do Gobi. É uma aventura, é um filme. Claro que é mesmo, é uma história portuguesa que nós não conhecemos. Não conhecemos mesmo. E ele lá chega, ele morre às portas de Pequim, mas finalmente confirmando com uma carta que manda ao Matteo Ricci. E essa história desses 6 anos é incrível. O único sítio em Portugal onde ele é lembrado é precisamente em Vila Franca do Campo, onde a escola secundária é Vila Franca do Campo, o café Vila Franca do Campo. Tem o nome dele? Tem tudo. Uma casa de... Como é que se diz? Sim, também com o nome dele. Muito bem. Eu não aguento falar mais de 5 minutos a sério. Sim. Hugo van der Ding, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Estamos a falar com Hugo van der Ding. Ele traz-nos este livro, uma edição da Oficina do Livro, chamado Uma Família Surreal. Biografias de todos os reis e rainhas de Portugal. São mais de 70 que estão aqui mencionados, os 32 reis, as 2 rainhas, e mais os filhos e as rainhas consorte. Toda a gente está aqui envolvida. Entretanto, saiu já há 2 anos, eu estou mais lixo na minha cabeça. Tenho pouco menos de 1000 tiras outra vez, ainda continuas com muito material, ainda há muitas Julianas Saavedras para a gente ver, ou já está tudo em livros? Sim, não, eu tenho feito poucos desenhos, por acaso, e às vezes sinto isso, mas eu acho que havia qualquer coisa nos desenhos, andamos todos um bocadinho, será que sou eu? Não, será que não sou eu? Ando um bocado angustiado com o caminho do mundo. Okay. E os desenhos são... normal. É mesmo, claro, teria que ser completamente destituído para não estar. Exatamente. E como os desenhos sempre foram para mim um lugar de riso e escape, eu não estou nesse sítio onde consigo fazer pode ser uma fase e depois logo se retomará. Tenho gostado mais a escrever. Tenho o meu podcast Vamos Viajar na Maionese, que faço com o Tiago Ribeiro, que é uma espécie de Vamos Todos Morrer, mas é semanal, portanto 1 hora. Antena 3? É podcast independente, produzido por nós. Sim. E então ficamos... consigo contar histórias numa hora. Okay. Portanto, consigo-me esprear mais. O Vamos Todos Morrer eram 15 minutos. Sim. Aqui consigo explorar temas mais longos. E é um mais tema sítios. por episódio? Um tema por episódio, sim. Ok. Dá-me exemplos de temas que falaste. Olha, agora falei há pouco tempo, um dos últimos episódios, fiz sobre a base das lajes, sobre uma coisa muito interessante da base das lajes, que é, já falámos, toda a gente falou de politicamente, estrategicamente, geopolítica. Quando teve o Aznar e o todas essas coisas. Assim? Sim. Eu falei sobre o impacto gigantesco que é aterrar um OVNI numa das zonas mais
pobres da Europa, que era Portugal no fundo, e o impacto gigantesco que aquele OVNI que a Terra ali nos anos 40 teve até hoje naquelas pessoas da Ilha Terceira. Foi muito fascinante fazer isso. De outra civilização completamente diferente. Exatamente. E como aquilo mudou, bem, eventualmente uns aos outros. Também já fiz sobre... fui desenterrar imagina, uma seita vagamente hippie ou proto-hippie no norte de Portugal no século XIX. Uma coisa mesmo incrível. Com flores na cabeça e tudo mais. Hare Krishnas, mas de lá. Quase, mas no século XIX. Pois, de uma tipa que diz que o paraíso é ali em Granja do Tedo, que chamava aquela terra no Minho. As coisas foram descobrir. É extraordinário. Esta família surreal já está em que edição? Quinta? Quinta edição. Muito bem, parabéns. Obrigado. É muito bom e merece. Obrigado. Portanto, é o teu sétimo livro, uma história da nossa monarquia, onde o rigor rima com humor. Na prova do Instagram tu dizias, espero que gostem, mesmo que não leiam. Como adorei a tua coisa do fim, uma obra-prima. Pode-se ler no The Pyongyang Times. Ou então, lê-se do público. Isso foi obra de Francisco Camacho. Foi a ideia dele. Foi a ideia de Francisco Camacho. Este fascínio pela história que tu tens e continuas, que é muito bom. As consortes muitas vezes são esquecidas e tu aqui fazes questão de as lembrar e de falar delas, tem um impacto na vida pessoal de cada rei, mas também no destino. É o caso da Luísa de Gusmão, é um grande exemplo. Um grande exemplo. Mulher do Dom João IV, não é? A mulher do Dom João IV. Olha, eu acho que antes de falar das consortes, explicar um bocadinho qual é o meu ângulo. Eu acho que sempre que se escreve um livro de biografias tem que ter um ângulo diferente do que aquilo já foi feito. E o que eu tentei fazer era precisamente essa história de isto é uma família e, portanto, a tónica está muito também na parte psicológica, não é? O que causa numa pessoa ter perdido a mãe muito cedo, por exemplo. Há reis que não conheceram sequer a mãe, não é? Ou não conheceram o pai. Ou por não ser aquele que achavam que era. Viam todos os dias. Ou por não ser o marido da mãe. Ou por o pai mudar todos os dias. Carlota Joaquina, assim. Exatamente. Mas olha, assim, as consortes aqui são fundamentais. Para já porque tiveram um papel muito mais importante do que aquilo que a história às vezes lhes atribui. E depois porque são as mães dos reis que seguem. São as mulheres dos reis. Portanto, tem uma importância gigantesca. A Luísa, Dona Luísa de Gusmão, peço imensa desculpa se nos estiver a ouvir, tem uma importância muito, muito grande, como nós sabemos, faz parte da nossa mitologia de ter convencido o marido a aceitar. Uma espanhola. Exatamente. E olha, isso foi uma das coisas que eu descobri no livro, ou por causa do livro, que quando quando nos tentamos pôr dentro da cabeça das pessoas, eu pensei, o que é que leva uma espanhola da mais alta aristocracia espanhola, portanto, praticamente da família real não sendo, a se virar contra o rei do seu próprio país. É uma coisa muito impressionante. Então fui estudar e percebi que a sua família, os duques de Medina Sidónia, que é uma família que existe naturalmente até hoje, em Sanlúcar de Barrameda, vão visitar o seu palácio. Que é lindo. É lindo de morrer. E é uma terra linda, ao pé daquela terra que tem dentro do precipício, daquela rocha. É muito bonito. Os poebos brancos, é lindo essa zona. Lindo. E o palácio não sei se podem visitar, se tiverem amigos suficientemente influentes, podem ser convidados para jantar lá dentro. Não, brinco. E acontece que os Medina Sidónia tinham caído em desgraça na corte. Daí esta quase vingança, entre aspas. Porque ela é neta pela mãe, para acrescentar aos Medina Sidónia, neta pela mãe do, vamos dizer, o Marquês de Pombal, entre aspas, portanto o valido do Filipe III, que tinha caído em desgraça, ele e a sua família. Portanto, ela, tanto do lado do pai como da mãe, era gente que tinha péssimas relações com o Filipe IV. Portanto, recebiada, portanto. Tal e qual. Ou seja, arranjamos aqui mais vale ser aquela história, a frase dela, que se resume rainha um dia do que... E era uma vingança pessoal gigantesca, provavelmente. É extraordinário, que vais descobrir, isso é muito importante. É giro. Este título também está giro, o surreal também é giro, porque o surreal está muito giro, surreal. Sem ilustrações, que foi uma opção tua. Foi mesmo. Foi mesmo. Não vou ilustrar nada, porque aqui interessa que fazer um livro um bocadinho mais sério sem o ser. Sim, tal e qual. Foi mesmo esta... Não é que os desenhos deixem de ser sério, mas queria mesmo fazer essa separação entre... Tem aqui, o livro é escrito com alguma graça e com humor e com as coisas que eu costumo fazer, mas pode ser citado. Pode ser citado. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Não está ali mentira, está ali fruto daquelas coisas que eu fui aprendendo, lendo, sabendo. Mas depois comentas à tua maneira que eu... Por exemplo, as notas de rodapé também adoro. Eu digo, não sei porque é que isto serve, mas aqui vai.
Mesmo notas de rodapé, que eu achei que ele devia integrar o texto principal, mas então escreve isso nas notas, mas não interessa nada o que eu vou escrever, mas... Eu acho que há um fiquem a saber. segundo livro nas notas de rodapé. Que é muito bom, muito bom, muito bom. E, portanto, achas que a história, contar a história com humor, isto é muito importante. A história, como é ensinada hoje nos liceus, devia ser um bocadinho mais leve, ou é mal ensinada, ou darias outras ideias? Eu acho que tudo depende. Também a literatura, acontece o mesmo fenómeno. Quem tem a sorte de apanhar um professor ou uma professora com paixão pelo que está a fazer, a sua vida muda para sempre e passas a amar aquele assunto. Tens também. Toda a razão. O professor é muito importante. É fundamental. E as leituras, os romancistas, os romances históricos e não sei o quê. Tudo, claro. Muita gente é chamada para a história. Os Hermanos Saraivas da televisão, por exemplo, são chamadas para a história sim. porque vê uma coisa apaixonante e ficam agarradas àquelas pessoas com esse empenho. Qualquer tema. Mas o teu livro acho que faz isso, curiosamente. Olha, sabes que uma das coisas que mais me diziam a propósito do Vamos Todos Morrer era precisamente essa ideia do nunca gostei de história, ou no liceu não gostava de história e agora acho tão interessante. A história, ou seja, a realidade está lá, é só a maneira de a contar. Exatamente. Portanto, eu acho que isto pode ser... contador de histórias. Obrigado. É verdade. Contas com o teu humor, dás o teu toque. E esse toque é essencial. Não era isso que eu queria. Eu não queria estar a dizer isto para me elogiar. O que eu queria dizer é a verdade já lá está. Portanto, agora se estas coisas servem de porta de entrada, se falar do Essa, se contar que o Essa é fascinante o que lá está escrito, levar alguém a ir tentar procurar, porque as coisas há mesmo portas de entrada. A nossa curiosidade alimenta-se também. A nossa curiosidade é uma coisa que é espicaçada, não é? E queremos sempre, quando a acendemos, ela não para mais e queremos saber outras coisas e saber mais. É muito curioso. Estavas a falar daquilo de vir uma rainha inglesa, ou como foi a da Filipa, por exemplo, é uma das tuas preferidas. Havia da monarquia, de outras aristocracias. A nossa primeira Mafalda de Saboia é da Casa Real Italiana e vem para o Dom Afonso Henriques e não sabia disto, que pode ter sido assassinada pelo marido. Não sabia disso. É verdade. Há umas crónicas inglesas que é um tipo, era quase a Ola da altura. Claro, passaram-se muitos séculos, mas ele escreve a uma altura que ele não diz os nomes, que houve em Portugal até um rei que matou a mulher grávida por ciúmes. Okay. Portanto, não está identificado quem seja, pelas datas faria sentido que fosse o Dom Afonso Henriques. Nas crónicas portuguesas não aparece nunca essa informação e muitas vezes estas coisas ficavam ou por confusão ou por maldade mesmo por questões políticas. Olha, adorei também esta ideia da Leonor, neta de Dom Afonso Henriques, que foi casar com o rei da Dinamarca, e tu dizes, provavelmente foi a primeira portuguesa que comeu bacalhau. Sim, olha, mas sabes que não é, que é muito provavelmente verdade, porque de facto ela... De facto, sou tu que descobre uma coisa direta. É incrível, porque nós sabemos que o bacalhau, sabemos por documentos que o bacalhau já era comido fresco, naturalmente ali fresco na Dinamarca, e esta neta do Dom Afonso Henriques, a menos que tenha dito, filho, para essas coisas eu não me convido. Não tem fumado. Isso eu não como, por amor de Deus. Há limites. É extraordinário. Terá comido e não consigo imaginar outra portuguesa que tivesse feito antes. E há outra coisa que eu gosto, Hugo, vou-te confessar, é nós sermos sempre lembrados que estas famílias, o nosso primeiro rei vem de uma espanhola que casou com um francês e deu origem ao nosso primeiro rei e por aí fora. Ele casou com uma italiana e por aí fora. E, portanto, esta questão por causa também dos refugiados e dos imigrantes e não sei o quê, somos esta mescla e é muito importante sermos. Ora, toda a nossa história está repassada de mulheres de outros países que entraram e que se misturaram e que ficaram cá. Nós somos isso até ao nível do poder. Mas o meu prefácio é dedicado à fascinante herança cultural deste sítio. Para já, todos os sítios do mundo já foram muitas coisas. Sim. Nós já estamos aqui a falar... Já cá estava, as pessoas chegaram depois. Tudo. É verdade. Exatamente. E há quase o anticiclone dos Açores, quando nós víamos, era uma coisa que rodava assim sobre si própria, como a própria terra, não é? Claro. Mas, e a civilização é um bocadinho isso. O centro do mundo cultural já foi o Iraque. Onde nasceu as tabuinhas de cerâmica escrita cuneiforme. Escrita cuneiforme. Já foi a Grécia, o Egito já foi um powerhouse cultural. E tudo isto é dinâmico e move-se. Os fenícios deixaram uma marca importantíssima em Lisboa. Os fenícios, porque nós ouvimos só isto na escola, são os libaneses, nada mais, nada menos do que isso. Era um povo que vem do Líbano, do Levante para cá.
os árabes deixaram uma Exatamente, ficaram cá meio milénio. claro, e quando se foram embora... Poesia, de letras, de palavras. Palavras. A sorda é uma costumes. palavra árabe. A letria é uma palavra Alcântara. árabe. Alcântara, que é uma Alcântara, quer dizer, a ponte, é muito giro. tal e É qual. giro. Almada, Exatamente ali. Tanto, Saloio. Também é? Não sabia. Não sei. Saloio vem de Sarawi, que é o povo do deserto, e era como chamavam às pessoas que estão fora da cidade. E por isso Ok. a Salões, tá bem. palavra Saloio. Que Sim. engraçado. É fascinante Sim, isto tudo. sim. E, claro, que quando estes povos vão embora, ou quando são as reconquistas e tudo mais, vai-se embora o topo da hierarquia. Não, o povo ficou e mistura-se. Nós... É uma coisa que tu explicas aqui também. Não pensem com a nova reconquista. Os mouros foram-se todos embora. Não foram. Expulsão dos judeus. Foi-se embora. Não, ficavam cá. Ou que são os novos. Ou convertiam-se ou ficavam na judiaria, que era alfama, ou na moraria, ou não sei o quê. Iam ficando. Não iam toda a gente embora. Iam, se calhar, os alcaides que tomavam conta e acabou. Tal e qual. E as pessoas entre si dão sempre muito melhor claro do que e coexistiam. o poder as tenta fazer, tenta separar. Nós sabemos isso, não é? Eu acho isso tudo fascinante. E nós somos isso. Nós somos essa isso. mistura. Nós somos isso tudo. Faz parte do nosso ADN. Completamente. Faz. E eu acho que este livro és muito bom a fazer isso. Mostra isso com muita naturalidade. Gente, somos nós. Nós estamos aqui e nós estamos a continuar esta história. É muito curioso isso. De facto, de mistura de gente, de sangues, de influências, de países. Sabes que é uma coisa que fico muito surpreendido. Eu, como já tenho estado a dizer aqui, tenho uma curiosidade enorme por outras línguas, outras culturas, outras cozinhas, outras pessoas, outras maneiras de ser uma pessoa. E agora, Portugal, que durante tanto tempo já tinha sido um sítio muito diversificado, depois passámos um tempo onde era de facto tudo muito homogéneo. Eu lembro-me de ser miúdo, havia uns ingleses vagamente no Estoril, não é? Mas não tínhamos... Orgulhosamente sós, na altura em que fechámos tudo. Mas mesmo nos anos 90 era uma coisa... Havia uns espanhóis que vinham cá na Páscoa. Sim, exatamente. Não era uma coisa... Não vou dizer toda a gente tinha um amigo afegão. Isto não era uma realidade portuguesa de todo. E hoje é tão bom poder ter essa riqueza de volta sem ter que ou nos metermos numa caravela ou pagar um bilhete de avião. Exato. E parece que há pessoas que não conseguem olhar, sem outras leituras, não conseguem olhar com esses olhos do deixa cá ver isto, deixa cá então conhecer alguém de nacionalidade X, deixa cá ter um amigo ou pelo menos um conhecido, deixa cá perguntar o nome à pessoa a quem vou todos os dias comprar o jornal ou o café. Sim, e perguntar de que cidade é que você é, conte-me lá como é que é a sua aldeia. Não haver esta curiosidade. Mostre-me uma medida das chamuças que você faz. Tal e qual. Eu provar. Ensina-me aqui uma receita com este. O que é este molho? Eu já que tem temos aqui? isso, restaurantes sul-coreanos, restaurantes, não sei o quê. É muito curioso isso. Porque nós fazemos isso quando viajamos. Eu também gosto muito disso, claro. Com muito gosto. Chegamos aqui a alguém traz essa coisa e achamos que não, já não queremos. Sim. Não, de facto, tens toda a razão. Então fora. E é importante para a gente também abrir horizontes e aprender mais do mundo. Porque nós temos só medo daquilo que não conhecemos e só rejeitamos o outro quando não o conhecemos, quando é uma coisa que nos é apresentada como. A receita contra o racismo é exatamente isso. É o conhecer. Viajem mais. Exatamente. Estudar-se. Dom Sancho II e Dona Messia Lopes de Haro. Um rei de posto. Não lembrava que tinha sido posto. Lembro que o Sancho I era Martinho quando nasceu, depois não, isto não fica muito bem. Eu adoro as tuas coisas quando tu, aqui no livro que às tantas dizes, não sei quem, casaram e foram os reis, há 600 anos, casaram e foram para uma lua de mel em Cancún, onde estava tudo, um resort, estava tudo incluído, menos as bebidas brancas, e depois dizes, não, brinco. Quer dizer, brinco. Esta parte não acredita, exato. É bom sempre dizer isso. O rei Bígamo, Dom Afonso III, nunca mais acaba. A história, conta a história da tia bisavó, da Rainha Santa Isabel, que também fez o mesmo milagre, não é? Como tu dizes, o Vaticano não queria desperdiçar uma boa história. Então pôs as duas familiares. Eu adoro isso. Sim. A Dona Leonor Teles é uma das tuas... Aliás, tu gostas de todas as rainhas... Todas as pessoas que ficaram más para a história. A Carlota Joaquina, por exemplo. A Carlota Joaquina não há hipótese, não tem redenção nenhuma. Ela é mesmo má. Mas por uma questão muito interessante, que também são conclusões que eu tiro quando tu entras na vida de uma pessoa, quando estás a escrever uma biografia ou a estudá-la melhor. É impossível que ela não se te cola à pele um bocadinho, não é? E eu comecei a pensar, coitada desta mulher, ela, na cabeça dela, achava-se mais inteligente que o marido, que o pai, que o irmão, que os filhos, e portanto que ela traiu esta gente toda e que tentou sempre passar a perna aos pais, ao irmão, ao marido, aos filhos. E eu consigo imaginar uma mulher que nós sabemos pelo que se conta, altamente intelectual, uma mulher culta. E muito inteligente. Embora feia, mas pronto, não é sinónimo. Sim. É verdade. Mas que olhasse em volta e pensasse, estes homens à minha volta, que têm o poder, são todos atrasados mentais. São um furo acima de atrasados mentais. Exato. E eu, como é que é? E eu
Tem... Onde é que eu me encaixo aqui? Isto devia ser uma angústia dela enorme. Mas de facto, tudo aconteceu na vida a este Dom João VI. A mãe enlouqueceu, o irmão mais velho morreu, a mulher odiava-o, traiu, os sogros convidam Napoleão a vir conquistá-lo, os filhos traem no Brasil. De facto. E esta ideia, e é outra coisa que tu fazes bem, tu reabilitas um bocadinho esta. Não foi o atrasado mental com as coxinhas de frango nas coisas, não. Era tem fama de trapalhão, mas será que foi mesmo tão trapalhão? Ele foi o único que enganou Napoleão, e Napoleão reconheceu isso. Sim, é este e o Dom José, que também já tenho ouvido, já tenho recebido convidados que o biografaram, e Dom José dizia, não foi nada o pá mandado do Marquês, como a gente pensa, era uma pessoa muito bem educada, poliglota, sabia imenso geografia de náutica, hábil desportista, mandou matar férias no pátio dos bichos, não quis ir para Mafra para ficar perto de Lisboa, percorria as ruas da cidade todos os dias. Não foi um inepto à mercê do primeiro-ministro despótico. Eu gosto quando as pessoas realitam este, do Fernando II. Sabes, olha, quando nós olhamos para as figuras históricas, estamos sempre a olhar com os nossos olhos, obviamente, claro. Não é? E as figuras históricas vão passando por essas reabilitações. Às vezes são mais simples. Por exemplo, o Marquês de Pombal foi uma figura que depois da viradeira, que é como se chama o período em que ele sai do poder, ninguém falava do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal era uma figura para sempre, até à Primeira República, que o vai reabilitar para quase como contraponto. E depois a estátua que a gente tem no Marquês. A estátua e tudo mais, e o Estado Novo também vai reabilitar a sua memória. Que era uma coisa que no início do século XIX era impensável tu reabilitares o Marquês de Pombal. E depois, nós estamos agora numa altura em que olhamos para estas figuras com as zonas cinzentas. Estamos a olhar muito para elas como pessoas, tentar perceber as suas motivações e não ser só tão linear de o Dom João V era um burguês. Espia diamantes. Exato. E as pessoas são muitas coisas e estas muitas camadas. Também. Faço questão de dizer isso, que é muito, muito importante. Muito bem, no fim deste livro, se tivesses que escolher qual destes reis é o mais parecido connosco hoje, há algum que tu dissesses, olha, é um rei que poderia perfeitamente vingar hoje e ser uma pessoa aceitável na sociedade. Há algum que te lembres? Mesmo os mais antigos? Não sei. Sim, é tão bom conhecer conhecendo as histórias destas pessoas, porque o Dom Afonso Henriques é um homem muito fascinante e não é só a coisa de Guimarães e aqui nasceu Portugal. Dom Afonso nasceu um homem lindo, com os olhos azuis e mais depois, agora nasceu outro Afonso, não é nada este, pois. O verdadeiro, olha, essa história. Porque para além dessa história, bem, é o primeiro fundador de Portugal, sim, claro. Mas ele tinha uma visão muito concreta para Portugal, não era só um tipo, ele tinha uma visão política. A batalha de São Mamede tinha 19 anos, não sei o quê. Sim, mas tinha uma visão política, tinha um projeto político. Médio prazo, longo prazo, exatamente. Tinha mesmo de como é que ele sonhava que este reino pudesse ser. O aeroporto, na OTA, essas coisas. Onde é que vai ser? Já me perdi. Quantos pontos no Porto? Tinha mesmo. Depois, o resto dos seus descendentes foi descambando. Tivemos uns melhores do que outros. Eu acho que o Dom João VI, até pelo aquilo que estavas a dizer, da quantidade de coisas que lhe aconteceu, talvez seja assim o mais português nesta... Mas às vezes não é bem visto. Eu acho que tu depois fazes um bocado de justiça nesta... Mas está como nós, não é? Nós adoramos também dizer um bocadinho mal de nós e sermos o povo do frango assado nos bolsos. Exato. Mas depois vai correndo sempre tudo bem. Dom Luís era o segundo filho de Dona Maria II e do alemão Dom Fernando. Sendo o segundo, como já sabemos, poderia ficar tranquilo que nunca seria rei. E aproveitou, chumbou 3 vezes no 10º ano, escavacou 4 motas bêbado, encheu o corpo de tatuagens tribais. Brinco. É estas coisas que eu acho que pegas de uma maneira que a gente ri sozinho. Tenho feito muitas figuras de normal quando eu vou à espera, sim, rio sozinho a ler uma coisa. Eu gosto muito desses dois últimos reis, o Dom Luís e o Dom Carlos, bem, e o Dom Manuel II também. São tipos já do seu tempo e fora do seu tempo à mesma altura, porque são os reis, são os homens que já são diletantes completamente, fascinados com a inovação. E aprenderam-se com a tecnologia, não é? O Dom Luís foi os comboios. Sabes que a primeira chamada telefónica foi com o meu quarto avô, do Dom Luís, que ligou ao Observatório da Ajuda. Do Observatório, é verdade. Era o diretor, era o meu avô, Augusto Gomes. E falou com o rei Dom Luís. Anda a preparar um episódio sobre isso, sobre o Observatório, que é fantástico, é verdade.
foi o rei Dom Luís que o pôs à frente e ele remodelou aquilo, mandou-o para São Petersburgo para aprender astronomia e ele voltou e o Dom Augusto Frederico Ohm. É engraçado. Sim, só não sabia que... Eu sou Ohm, não é? Não, isso eu sabia, mas não isso é eu sabia. Só não sabia da primeira chamada. E esta primeira chamada que foi está documentado. E que instala um telefone também para São Carlos. E tu dizes, as criadas... Foi muito mais rápido mandar as ordens porque as criadas demoravam imenso das cidades para a ajuda. Tropeçavam na rua que a chamada já não cai. A chamada não cai menos que uma criada. Caiu a chamada, exatamente. É daí que veio o termo. Caiu a chamada, não é? Chamar a criada, ela caiu. Mas sou muito fascinado e tenho claro, é uma tragédia. E eu achava, à medida que ia escrevendo o livro, pensava sempre, quando é mais giro fazer graças com pessoas da Idade Média do que com pessoas que nós já conhecemos. Sim, quase daqui. Sim. De retratos, de fotografias e de cartas. Para quem não tem presente, a Rainha Dona Amélia, a nossa última rainha, morreu nos anos 50, 55. Há gente viva que ainda a conheceu. Claro, muita. Claro. O Salazar a deixou voltar e foi visitar o Panteão dos Braganças e não sei o que. Sim, há um filme com ela já a falar. Eu que peço perdão aos portugueses por tudo o que fizeram. Mas amorosa, pronto. Mas com aquele sotaque francês. Sim, francês. E eu pensei, será que vou continuar com as graças à medida que isto vai chegando ao regicídio e ao fim? E não consegui. Comecei a ganhar uma ternura por aquilo e pensar, coitados, ou seja, coitados não quer dizer que não tenham às vezes sido responsáveis pelo seu próprio destino, porque são políticos, temos que pensar que são políticos, não é? Vivem neste contexto. Sim, mas sobretudo o Dom Manuel II, e como eu vinha descrever estes 750 anos, pensei, coitado que ao morrer soube, estou a fechar a porta e apagar a luz. E deve ser um peso tão triste, em termos pessoais. 800 anos passado, todos vieram de trás, todos parentes, família continuada, é incrível. 35 gerações, como tu dizes, separam-nos do Dom Afonso Henriques. O Vanderdinho, hoje não teve mais tempo, mas eu quero que tu voltes, te dito. Vais voltar com certeza com mais obras tuas, hoje só vais assinar aqui 4, agora quando fores embora, mas vais voltar com certeza porque é sempre um grande, grande prazer ouvir-te e ter a tua visão, ter os teus olhos, que a brincar dizes coisas seríssimas e importantes e por isso vais voltar, que eu gosto muito. Eu gosto muito de estar aqui. Obrigado por este convite e tenho já agora a deixar o meu conselho a toda a gente a ouvir, que é bebam muita água. Obrigado.